Então, pessoal, boa tarde. Estamos aí, hoje é dia 4/5, não é isso? E aí, após uma provinha e uma semana de provas, a gente vai dar início aí a mais uma gravação das nossas aulinhas, né? Dando enfoque aí no segmento da matéria. Bom, pessoal, eu vou passar o meu conteúdo de hoje e depois eu vou estar fazendo a correção da prova e passando aí mais um trabalhinho simplório para vocês, tá bom? No valor de 10 pontos para a gente ir cumprindo a meta de distribuição de pontos aí desse semestre, tá bom? Dentro do nosso contexto aqui mesmo. Bom, nós iniciamos o processo de conhecimento, nós falamos a respeito dos documentos obrigatórios na formação do processo de conhecimento cível. Nós falamos também acerca da petição inicial, seus requisitos. Falamos acerca da tutela antecipada, o pedido de tutela antecipada em sede inicial aí. E agora a gente vai tratar, dentro daquela linha do processo de conhecimento, em que eu tenho a formação do processo, a petição inicial, o nosso próximo tópico aí é a contestação, seus requisitos, estrutura, prazo, né, e previsão legal dela. Bom, na parte teórica aí vocês já passaram pela contestação, né? E é importante, o que é a contestação, gente? Em qualquer esfera, a contestação, contestar é dizer contra, né? É eu ir contra o que está sendo alegado em determinado documento, em determinada situação. Eu contestei, correto? E vocês viram isso aí muito bem com os professores de processo civil. No novo CPC, né, nós temos a previsão aí nos artigos 335 a 342 do CPC. E aí a primeira coisa que eu preciso frisar quando, na parte prática, e eu necessito fazer uma contestação, é a respeito do princípio da eventualidade, né? Eu sou obrigado a contestar? O réu é obrigado a contestar a ação? Não. O réu não é obrigado a contestar a ação. Então, eventualmente, eu posso discordar do direito que está sendo alegado na petição inicial, como eu posso concordar, né? Então, toda vez que eu for realizar os meus pedidos em sede de petição inicial, eu sempre coloco assim, a citação do réu para querendo oferecer resposta, para querendo oferecer defesa, para querendo oferecer contestação. Porque ele não é obrigado a contestar. Se ele fosse obrigado, teria uma penalidade caso não o fizesse. Então, esse princípio da eventualidade, ele é bem interessante, porque ele se confronta ao mesmo tempo com o princípio da revelia. Perdão, com o princípio da revelia não, com a revelia. Tá, eu não sou obrigado a contestar, mas e se eu não contesto? Qual é a consequência disso? Né? Então nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a revelia, mas antes de chegar lá, eu gostaria de falar a respeito da estrutura da contestação. E por incrível que pareça, gente, essa estrutura ela não foge muito da petição inicial, né? Só que ao invés de vir contando os fatos, eu vou vir trazendo a minha versão dos fatos. Olha, o autor entrou com a ação, falando que houve um acidente e que eu estava em velocidade acima da permitida. Porém, esta não é a verdade dos fatos. Eu estava dentro da velocidade permitida, porém, ele invadiu uma via preferencial. E eu tenho essa e essa prova para apresentar. Então, a contestação aí, ela vem dizendo contra o que o autor vem trazendo e ela também obedece uma estrutura, né? Presente aí nos artigos 335 e seguintes. E qual a estrutura dessa petição inicial? Primeiro, endereçamento é a mesma coisa da petição inicial, só que na petição inicial eu tenho aquela preocupação de verificar quem é o juízo competente. Aqui não. No primeiro momento o autor já entrou com a ação, a gente segue aquela regra geral, né, que o domicílio do réu, no primeiro momento, é o competente para apreciar a ação, e eu só vou impugnar essa incompetência se ela existir. Caso contrário,
o meu endereçamento vai ser o mesmo contido na petição inicial. Por exemplo, o que ocorre muito, inventário. O autor da herança, ele faleceu fora do seu domicílio e fora do domicílio da situação dos seus bens imóveis. E um dos filhos, ele morava aqui em Teoflotone, tinha os bens aqui e tinha um filho morando lá em Governador Valadares. O filho querendo, facilitar as coisas, eu moro aqui em Valadares, entrar com a ação lá em Teoflotone, para realizar essa partilha de bens, não, eu vou entrar aqui em Valadares. E aí ele entra com esse inventário aí, citando os demais herdeiros, talvez irmãos que residem aqui. Só que um dos irmãos, ele se opõe a essa entrada lá justamente pela falta de competência de Governador Valadares para processar e julgar essa ação. É uma competência relativa. E aí, como é que esse filho faz? Ele é citado, ele precisa contestar essa ação. Onde ele protocoliza essa contestação? Ele deve protocolizar em Valadares ou ele pode protocolizar aqui? Segundo previsão do CPC, ele pode realizar a contestação aqui, e pedir para que seja remetida a alegação de incompetência para Valadares, para que o juiz julgue, coloque como pré-evento o juízo onde foi discutida a contestação. Então, no primeiro momento, não se tem essa preocupação com o endereçamento, porque eu não preciso escolher um juízo para distribuir a ação. A ação já está distribuída. Se não é o juízo competente, eu tenho que vir nas preliminares alegando incompetência. Correto? Então eu altero um pouco isso. Mas a princípio é feito da mesma maneira, com a mesma estrutura. Excelentíssimo Senhor, juiz de direito da primeira, segunda, terceira ou quarta, vai depender de onde foi distribuída a ação, vara civil da comarca, nome da cidade e estado. Beleza? Qualificação das partes. Bom, o autor ele já foi qualificado na inicial. Então eu venho qualificando o meu cliente, eu venho qualificando o réu. Fulano de tal, brasileiro, casado, profissão, inscrito no CPF, documento de identidade, residente domiciliado e qualifico o meu cliente normalmente. Vem respeitosamente, através de sua procuradora ou advogada, infraassinada, procuração anexa, oferecer contestação. A ação que ele move, nome do autor, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Qualifiquei o meu cliente, coloquei que o autor já está qualificado, coloquei o nome da peça, que é a contestação. O que eu faço? Eu faço uma síntese do meu processo. No caso de Marta aí, Marta adentrou com uma ação requerendo a fixação de alimentos gravídicos, faz-se ter ter tido um envolvimento amoroso com fulano, com Tomé, fulano de tal. Dessa relação veio a gravidez, existindo aí, segundo ela, indícios da paternidade, requereu a fixação desses alimentos, entanto, hábeis a suportar aí, as despesas com a gestação, exames, etc e tal, alegou estar desempregada, é o breve relatório. Então eu faço um relatório aí do que o autor entrou falando, uma síntese do que ele mencionou no processo dele. Isso aqui é opcional, viu gente? Tem advogado que não faz. Mas a estrutura correta para eventualmente o exame de ordem é essa aí, tá bom? Fiz a síntese do processo, eu trago outro tópico opcional, a realidade dos fatos. Eu digo que Marta contou aquilo, mas que na verdade o que aconteceu não foi aquilo, foi outra coisa. E aí eu venho como réu, como procuradora do réu,
trazendo a minha versão dos fatos. Olha, na realidade, ela e Tomé, eles nunca tiveram um relacionamento público, nunca tiveram um namoro. Na realidade, ele era viajante e em uma de suas viagens, numa noite, numa boate, ele encontrou com Marta e mantiveram relação. Depois de então, trocaram telefones, mas nunca mais se falaram. Ela sabia a empresa para a qual ele trabalhava e, através dessa empresa, o localizou, sendo mesmo surpreendido com a presente ação de fixação de alimentos gravídicos. Nunca houve comunicação da Marta com o Tomé acerca da gravidez, exceto na via judicial, através da presente citação. Então, eu trago que a versão que a Marta contou na síntese do processo não é a verdadeira. Eu trago a realidade dos fatos. Eu já começo a contestar os fatos. E se eu não faço? E se eu não contesto esses fatos? Aí a gente cai de novo na revelia. E lembrando, gente, para vocês que vão fazer exame de ordem, que a revelia é a não contestação dos fatos, né? O direito nem se menciona, mas os fatos, eles devem ser contestados. Viu? Comportando algumas exceções, caso não seja feito, para não se aplicar a revelia. Seguindo, trago a realidade dos fatos, aí eu trago aqui as preliminares, importantíssimas, né? Se vocês forem lá no artigo... Só um minutinho que eu me perdi aqui. Lá no artigo 337, ele fala assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E vem trazendo várias situações. Ou seja, eu conto os fatos, eu conto o que aconteceu sob o meu ponto de vista, a realidade, e já venho trazendo uma questão aí de direito que de qualquer maneira obsta à pretensão autoral. É questão de fato as preliminares? Não, é questão de direito. Por que é questão de direito? Gente, observem. Inexistência ou nulidade da citação, isso é uma questão de fato ou de direito? É uma coisa que envolve as partes dentro do teor do processo, no que aconteceu? Não. Incompetência absoluta e relativa, questão de direito. Incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade. Então eu até brinco com o pessoal, eu falo que você nunca pode esquecer as preliminares, sabe por quê? Porque se o juiz verificar na preliminar que tem uma questão que obsta à apreciação do mérito, ele nem vai chegar a julgar o mérito. Então, por isso que já chamam preliminar, porque já vem antes de apreciar o mérito, vem uma matéria de direito ali que tem um peso probante, que tem um peso fortíssimo no prosseguimento da ação. Aí, o que acontece? Professora, eu posso alegar as preliminares depois que eu passar para discussão de mérito de direito? Não, não pode. Gravem isso. Gravem isso. E isso aí é fator de pontuação seríssima na OAB, né? A colocação no lugar correto aí das preliminares. Eu até brinco e falo que preliminar é igual namoro. Por que que a preliminar é igual namoro? As preliminares no namoro vêm antes de entrar no mérito, né? A brincadeirinha aí turva, mas para vocês não esquecerem a importância desse artigo 337. E quais são essas preliminares? Eu destaco aqui algumas preliminares. A incompetência absoluta, aquela que é improrrogável, né? A gente já viu isso no processo civil, na teoria. A incompetência relativa. Como é que tem que ser alegada essas incompetências? Até a contestação. A incompetência relativa, ela prorroga. A incompetência absoluta, ela não prorroga, ela gera nulidade dos atos. Só lembrando isso aí, correto? Impugnação ao valor da causa. O
o valor da causa está errado, eu tenho que impugnar, tem que haver retificação. Por que é importante impugnar o valor da causa? Porque o autor, no final do processo, ou mesmo no recolhimento das custas iniciais, o cálculo é feito sobre o valor da causa. Então ele está entrando com uma causa ali de 50 mil, está colocando que a causa é 10. No final, se ele tiver que pagar honorários sucumbenciais para os senhores, ele vai ter que pagar sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação. Quanto que foi realmente pedido? Quanto que é o benefício que ele pleiteou erroneamente para pagar uma sucumbência? Por isso a importância da impugnação ao valor da causa aí, para que não haja lesão à sucumbência e nem ao Estado. Impugnação à assistência judiciária gratuita, gente. Tem dinheiro, não é beneficiário de assistência e requereu na petição inicial. Vou impugnar isso aqui, ele tem que pagar a custa processual. E se ele perder, ele tem condição de pagar meus honorários sucumbenciais. Importantíssimo, vem em sede preliminar também. Se o juiz indeferir, vai intimar ele, antes de prosseguir com a ação, a recolher as custas iniciais. Reconvenção, importantíssimo, né? No juizado especial, nós chamamos a reconvenção de pedido contraposto. No rito ordinário, é a reconvenção, que vem também dentro das preliminares, vem no bojo da ação. No código anterior, era em apartado. A reconvenção, gente, é quando teve um acidente de trânsito, a parte autora entrou requerendo indenização pelos danos causados no seu veículo, mas quando eu contesto, eu trago as provas de que ele foi responsável pelo dano. Ele foi imprudente, ele causou o acidente. Então, eu não tenho que arcar com o prejuízo dele, mas ele tem que arcar com o meu. E embora ele tenha entrado com a ação, eu peço uma reconvenção para julgar improcedente o pedido dele e condenar ele ao pagamento do meu prejuízo. Isso é reconvenção. É um pedido que se opõe ao pedido do réu e que tem conexão com os fatos alegados na petição inicial. Não pode ser uma coisa totalmente fora. Ah, ele está entrando pedindo indenização porque houve um acidente, eu causei prejuízo ao carro dele, mas ele me deve 3 notas promissórias que ele nunca me pagou. Ah, juiz, abate isso aí. Eu posso fazer isso em sede de reconvenção? Não, não posso. Por quê? Porque não tem conexão dos fatos. Então, eu só posso pedir reconvenção quando eu tenho uma conectividade com os fatos aí, uma relação dos meus pedidos que envolvem também os pedidos realizados pelo autor. Essas são as preliminares mais importantes, né? Que eu achei de extrema relevância destacar. Prejudiciais de mérito. Quais são as prejudiciais de mérito? Muita gente acha que prescrição e decadência, pessoal, elas são suscitadas em sede preliminar. Mas segundo o Código de Processo Civil, a prescrição e decadência, elas são prejudiciais de mérito. Elas não são preliminares. Então, cuidado com isso. Se, por exemplo, no concurso público, em sede de prova da OAB, aparecer isso aqui, prescrição e decadência. Porque já caiu perguntinha maldosa falando que prescrição e decadência deve ser alegado na contestação em sede preliminar, quando não deve. Se vocês olharem o artigo 337, fala em perempção. O que é perempção, gente? Perempção é a inércia do autor. Ele intimado a praticar um ato, ele não praticou e por isso pode decorrer aí a extinção do processo. O que é prescrição? O que é decadência? Não se confunde, viu? Então, muito cuidado, né? A prescrição aqui é a perda da pretensão do Estado. A decadência é a perda do direito, não é isso? A gente até tem esse macetinho aí do P&D, né? Então, não se confunde com a perempção presente aqui. Então, se eu tiver que alegar a prescrição e decadência em contestação, eu vou alegar como prejudicial de mérito. Essa é a estrutura correta. Defesas de mérito. Quais são as defesas de mérito?
de mérito? São aqueles artigos que resguardam o meu direito, né? Por exemplo, é uma ação de paternidade, é uma ação de fixação de alimentos, mas eu não sou o pai. E aí, na realidade, tem que ter uma investigação de paternidade. Na realidade, eu não registrei essa criança. Quais artigos amparam o meu direito a não ser obrigado a arcar com aquela situação? Então, isso é defesa de mérito. É trazer a legislação pertinente que ampara o direito do réu dentro da contestação. E seguindo aquela mesma estrutura da petição inicial, gente. Aquela pirâmide de Hans Kelsen. Primeiro eu trago o de importante que se tem na Constituição Federal. Depois eu trago as leis ordinárias, né? Códigos, etc e tal. As leis federais. E, por último, atos normativos, resoluções, etc e tal. E as jurisprudências, é claro, né? As súmulas se equiparam à Constituição Federal, porque tem valor vinculante. E os pedidos e requerimentos. Dos pedidos e requerimentos, destaco, né? A improcedência da petição inicial, dos pedidos formulados na inicial, né? Julgando aí, né? Totalmente improcedente, seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, né? A produção de provas. O réu, ele também produz provas. E destaco, deve ser pedido na contestação, principalmente se for possível, e se for uma prova a ser produzida, o quê? Depoimento pessoal do autor. Porque se eu não pedir o depoimento pessoal do autor na contestação, preclui. E lá na fase de especificação de provas, o que é que eu faço? Tem juiz que entende que pode só reiterar e tem juiz que pede novamente. Então, para não correr o risco, em sede de contestação, eu já peço a produção de prova através do depoimento pessoal do autor, né? E aí eu coloco, eventuais pedidos vão depender aí da natureza da ação, né? Por exemplo, tutela antecipada seja negado por não haver aí verossimilhança das alegações, né? Por não haver aí indícios suficientes do direito pleiteado, data e assinatura. Então a estrutura da contestação, gente, ela não tem muita coisa não. É praticamente a mesma coisa. Eu vou dar uma aproximada do quadro para vocês verificarem o quadro novamente, para eu verificar o meu tempo aqui, porque em 30 minutos trava. Ah, sim, tenho tempo ainda. Então, pessoal, não tem muito segredo não, é a mesma coisa. E eu gostaria de destacar aqui, né, a questão da revelia, né? O que é que se presume a revelia? A revelia, né, ela só pode ser aplicada com relação a fatos que não incluem direitos indisponíveis, cujas provas dos autos, elas não vão, assim, totalmente em desencontro com a aplicação da revelia. Então, no artigo 345, eu tenho essa previsão, correto? A reconvenção, eu falei sobre ela, né? O prazo de contestagem já sabe, né, que é a questão dos 15 dias. E aí vai depender da forma da citação, se foi feita no balcão, vai depender do pedido de realização de audiência de conciliação ou do pedido de cancelamento, correto? Litisconsortes passivos, como é que é contado o prazo? 15 dias também, pessoal. Só que se tiverem procuradores diferentes, o prazo não será comum. Lembrando a questão do MP, Defensoria Pública, que o prazo também é em dobro, então a gente tem que atentar a isso, correto? Falei das preliminares e tem a questão da possibilidade da correção do polo passivo. Quando eu alego ilegitimidade passiva, eu como ré, na contestação, eu alego a ilegitimidade passiva, estou respondendo por isso, mas não deveria estar respondendo. Se eu conseguir comprovar que o autor entrou contra a pessoa errada, e se for acolhida essa pretensão minha, cuidado, senhores advogados. Eu tenho 15 dias, o prazo da contestação para alegar essa correção aí, a essa ilegitimidade passiva, e se for acolhido esse meu pedido, é uma multa de 3 a 5% sobre o autor, né?
com relação aos honorários advocatícios do patrono, do réu. E se for um valor ínfimo, pode ser majorado segundo as regras do próprio CPC, tem um artigo que disciplina isso lá. Então eu gostaria de falar isso porque, na condição de advogado do autor, tome muito cuidado contra quem você vai entrar. Não vai naquela, não sei quem é, vou acionar todo mundo. Não funciona, gente. Porque se for acolhida essa questão aqui da ilegitimidade passiva, se o réu vier a suscitar e for acolhida, vou te falar uma coisa, seu cliente vai pagar, ele vai ficar bom que você não. Advogado de merda, é assim que eles falam. Então, muito cuidado com isso aqui, né? É outra coisa que eu gostaria de destacar aqui dentro da estrutura da petição inicial, da contestação. Gente, estou colocando o material em PDF, disponibilizando para vocês com isso aí, viu? Só que mais explicado, né? Trazendo as normas vigentes aí do CPC. E tem um trabalhinho novo para vocês no valor de 10 pontos. Que trabalho vai ser esse? Tranquilo demais. Nós vamos pegar aquele caso da Marta, né, que engravidou dos alimentos gravídicos, que a gente já formulou a procuração, formulou a declaração de pobreza para fins judiciais, formulamos a petição inicial. Agora nós vamos formular uma contestação. Viu, gente? Então fica aí um trabalhinho no valor de 10 pontos. Eu vou fixar o prazo aí, um prazo pequeno para a gente entregar essa contestação, viu? Porque é uma contestação simples também. Não tem muita matéria de defesa para alegar, mas vocês terão que ficar atentos aí ao pedido de improcedência, a qual versão vocês vão contar a respeito aí do suposto pai, né? E com relação à nossa provinha, só corrigindo aí antes que a gente perca o tempo, né? Praticamente todo mundo tirou 10, né? Eu não tinha dúvida que isso iria acontecer, porque essa tecnologia, essa troca de informações aí favorece isso, mas eu fico com a consciência de cada um acerca do aprendizado, porque o importante para mim, gente, não é a nota. É você ter feito a petição, é você ter visto a matéria, é você ter construído a petição, porque o interessante é você aprender essa estrutura que você vai ter que fazer em muitas outras ações. Então, assim, se você pegou auxílio de alguém para isso, para aquilo, pouco me importa. Mas para mim o importante é que você tenha aprendido o conteúdo, tenha aprendido a estrutura, tenha aprendido a fazer os pedidos, correto? Então a grande maioria aí 10, só esclarecendo porque teve gente que foi até mais, teve gente que pediu investigação de paternidade, não era, gente, não precisava. A ação era uma petição inicial para fixação de alimentos gravídicos. A mãe era a legítima pessoa a pleitear, porque o nascituro ainda não tem personalidade jurídica. Contra o namorado, correto? Qualificaria os dois aí, pedindo aí alimentos hábeis a proporcionar uma gestação, né? Saudável, exames, alimentação, tudo, alegando que ela estava desempregada para custear essas despesas aí, né? Que mais? Fundamentação, artigo 11 da lei 11.804, artigo 2º da mesma lei, artigo 1º da mesma lei. Pedido de antecipação de tutela importantíssimo, né? Ela não poderia esperar o decurso de todo o processo aí para receber esses alimentos. A gestação são 9 meses. Ela já estava com o bebê lá necessitando desses alimentos, né? Que mais? Pedidos, antecipação de tutela, produção de provas. Era importante pedir que o juiz fixasse os alimentos gravídicos, mas convertesse ao final, no parto e depois do parto, convertesse esses alimentos gravídicos em definitivos. E o pai que se dane, que entre lá com a ação de investigação de paternidade, caso ele ache que ele não é o genitor e que ele não deve pagar esses alimentos. Então era importante pedir essa conversão, porque essa conversão dos alimentos provisórios em definitivos tem previsão na Lei de Alimentos Gravídicos, a 11.804, de 2008. O que mais? O valor da causa, né? Muita gente ficou na dúvida, eu coloco de agora, eu coloco de 2011, não tinha problema. Desde que você soubesse aí que era 12 vezes o valor do seu pedido, né? Da prestação mensal que você estava pedindo. Não era 12 vezes do valor fixado, não, mas do valor pedido, porque eu não sei quanto que o juiz vai fixar,
né? Então não teria como pegar com base isso. Eu estou fazendo um pedido, por exemplo, de 30% de salário mínimo, mas o juiz pode me dar 10%. Então, se eu estou pedindo 30% de salário mínimo e esse 30% é R$300, o valor da minha causa seria R$300 vezes 12. O resultado disso aí seria o valor da minha causa. Beleza? Data e assinatura do candidato, basicamente isso, viu, gente? Essa questão foi uma questão readaptada do exame de ordem, viu? Caiu efetivamente no exame de ordem de 2012.3 e aí eu trabalhei ela com vocês alterando alguns dados. Tá bom? No mais, muito obrigada mais uma vez. Assistam essa videoaula, olhem o material em PDF e realizem a atividade. Data para atividade, né? Importante, eu vou estar colocando para semana que vem já, porque a gente tem um prazo para cumprir a nossa distribuição de pontos. E é uma atividade tranquila, a realização de uma contestação dentro de um caso prático que a gente já trabalhou outros documentos dele, já falamos hoje mesmo, né? Eu citei ele como exemplo aqui, como tese de defesa, então acho que não tem essa dificuldade, tá mole esses 10 pontos. Boa noite, obrigada, viu?